Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais uma aula de língua portuguesa com a professora Aline. Vocês já me conhecem de outras aulas. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo de ortografia. Hoje nós temos a parte 2 e vamos nos fixar no uso dos porquês. Essa palavrinha às vezes gera muita dúvida. Às vezes é separado, às vezes junto, com acento, sem acento. Hoje vamos saber como empregar cada situação, onde colocar o porquê e como colocá-lo. Vamos começar então com a primeira regrinha. Bem, nós temos o porquê separado e sem acento. Vejam que temos que observar bem essa escrita. Quando ocorre o porquê separado e sem acento, geralmente são em perguntas interrogativas, diretas ou indiretas, ou seja, com um sinal de interrogação ou não. Bem, ele pode ser usado com o sentido de por qual razão ou por qual motivo. Então, quando ele é separado, ele quer saber qual que é o motivo. Trata-se, então, dessa preposição por unida a um pronome interrogativo que, formando a palavrinha porquê, que a gente também pode observar que tem o sentido de pelas quais ou para quê. Bem, é muito importante que nós vejamos os exemplos. Nos exemplos ficam claros as questões que estamos abordando. Não sei por que não quis ficar até mais tarde. Veja, eu só vou substituir não sei o motivo pelo qual. Então, aqui eu estou questionando, sendo então esse porquê separado e sem acento. Aqui na pergunta fica bem mais simples. Por que ficar até mais tarde? Temos aqui o sinal indicativo e a pergunta é por qual razão ficar até mais tarde? Então, nós temos aí o porquê escrito de forma separada. Nós temos também o uso dele quando se trata da preposição por mais o pronome relativo que, em que nós poderemos substituir pelas expressões pelo qual, pela qual, pelos quais e suas derivações. Atenção no exemplo. A rua por que passei ontem não era parecida com essa. A rua pela qual passei ontem. Então, nesse caso aí, eu confirmo que esse porquê é separado. Bem, não sei por que não quero ir. Por qual motivo não quero ir? Também, nessa frase, nós temos a confirmação aí da pergunta do motivo, sendo assim o porquê separado e sem acento. Bem, um segundo porquê. Separado também, mas agora com acento circunflexo. Ele equivale ao porquê que a gente viu anteriormente, mas ele só é usado quando há uma pontuação posterior a ele, geralmente em final de frase. Veja bem, ficar na festa até mais tarde, por quê? Esse porquê está acompanhado aqui do ponto de interrogação. Esse é o indicativo do acento. Aqui embaixo também, não sei porquê, nesse caso o ponto final. Então, o porquê separado e acentuado sempre é acompanhado de uma pontuação posterior. Bem, o porquê junto. Esse porquê também é um dos mais usados por nós. Por quê? Porque nós vamos explicar, responder. O porquê é uma conjunção causal ou explicativa. E seu uso tem um significado aproximado de pois, já que, uma vez que. Ou ainda também ele pode indicar finalidade. Para que, a fim de que. Veja que eu estou explicando. Essa é a chave para que nós possamos observar essa junção do porquê. Vamos ver os exemplos. Vou fazer mais de um trabalho porque tenho que entregar amanhã. Aqui é uma conjunção, está explicando. Nesse caso, esse porquê junto. Não faça mal a ninguém porque não façam a você. Ou seja, para que não façam a você. É uma finalidade. Bem, nós temos um último porquê. Junto e com acentuação. Esse porquê, ele é considerado um substantivo. Sendo assim, ele tem que vir acompanhado de um artigo, um adjetivo ou um numeral, ficando a expressão o porquê ou um porquê. Vejam um exemplo. Digam-me o porquê de sua contestação. O está aqui indicando que ele é um substantivo.
Portanto, esse porquê será junto e acentuado. Tem um porquê para ter contestado. Meu cartão bancário foi clonado. Agora sim a leitura ficou melhor, né? Esse porquê aqui, ele é junto e acentuado. Bem, nós temos aqui um resumo dessa aula, que é muito interessante que a gente observe, porque é um quadro geral mostrando os 4 tipos de porquê e cada aplicação dos mesmos. Vejamos aqui, ó, o porquê separado, o porquê separado com acento, o junto e o junto com acento. As diferenças entre eles, porquê separado em frases interrogativas ou em substituição pelo qual e suas variações. Exemplos: por que ele chorou? Interrogativa direta. Digam-me por que ele chorou. Interrogativa é indireta, ou seja, não tem o sinal da pontuação. Os bairros por que passamos eram sujos, ou seja, pelos quais passamos. O porquê aqui lembram? Com acento e separado, sempre em final de frase acompanhado de pontuação. Eles estão revoltados por quê? Ele não veio? Não sei por quê. Aqui nós temos a pontuação, indicando que esse porquê é separado e com acento. Temos também o porquê junto, que é encontrado em frases afirmativas e em respostas. Não fui à festa porque choveu. E por último, o porquê junto e com acento. Ele é usado como um substantivo. Todos sabem o porquê de seu medo. E assim, então, nós podemos, nessa aula, revisar os usos do porquê, entender a regrinha que estabelece cada uso e vocês aí em casa façam as atividades, façam os exercícios e continuem aí estudando e acompanhando nossas aulas. Bons estudos!